Imagine acordar em uma segunda-feira comum. O sol nasce igual, o café tem o mesmo cheiro, mas algo mudou. Algo profundo, quase invisível, mas que muda tudo. Você pega o celular, abre as notícias e vê a manchete que vai entrar para a história. O Bitcoin atinge $1 milhão. Por um segundo, você acha que é uma pegadinha, mais uma previsão louca que finalmente deu errado. Menos até perceber que não é. Está em todos os portais. CNBC, Bloomberg, Reuters, e o mundo inteiro parece ter parado. Milhões de pessoas presas em um único pensamento. Como isso aconteceu? Mas a pergunta mais perigosa não é como, é o que acontece agora. O Bitcoin é aquele ativo que por mais de uma década foi chamado de bolha, de ilusão, de moeda de nerds. Agora vale $1 milhão por unidade. Cada pessoa que acreditou cedo, menos cada investidor, cada visionário, cada maluco que um dia disse isso, vai mudar o mundo. Agora é um novo tipo de milionário. Mas o que poucos percebem é que junto com o Bitcoin, o mundo inteiro entrou em outro patamar. As manchetes não mostram o caos silencioso que começa a se espalhar. Bancos em pânico, governos tentando entender o que fazer, e uma nova elite surgindo, uma elite que não vem de heranças, nem de cargos públicos, mas de chaves privadas e carteiras digitais. O Bitcoin a $1 milhão não é apenas um preço, é um ponto de ruptura, o momento em que o sistema financeiro tradicional perde o controle e o poder começa a mudar de mãos. Mas vamos voltar um pouco, porque para entender o que isso realmente significa, é preciso olhar além do número. Nos últimos 20 anos, o mundo passou por crises que corroeram a confiança nas instituições. Bancos quebraram, moedas foram desvalorizadas, governos imprimiram trilhões de dólares tentando salvar economias e, sem perceber, destruíram o valor real do dinheiro. A inflação se tornou o ladrão invisível de cada cidadão. E no meio desse colapso silencioso, uma ideia surgiu: dinheiro descentralizado. O Bitcoin nasceu como uma revolta silenciosa contra o sistema, uma linha de código escrita por alguém que talvez nunca saberemos quem foi. Satoshi Nakamoto, um nome que se tornou mito, mas cuja mensagem era simples: não confie em bancos, confie na matemática. E agora, em 2028, essa mensagem atinge seu ápice. O mercado está em frenesi. Países começam a anunciar que vão incluir Bitcoin em suas reservas. Fundos soberanos compram bilhões. Grandes bancos tentam se separating, criar seus próprios ativos digitais para não ficarem para trás. O sistema financeiro tenta correr atrás de algo que ele mesmo tentou destruir por anos. Enquanto isso, nas redes sociais, o caos é completo. Milhares de pessoas exibem suas carteiras com fortunas irreais. Gente comum, que comprou 0,1 BTC lá em 2015, agora tem o equivalente a $100 mil. Jovens que riam dos pais por chamarem o Bitcoin de modinha, agora são os novos gurus de finanças. Mas o que ninguém esperava é o que vem depois. Com o Bitcoin a $1 milhão, o sistema tradicional começa a rachar. Moedas fiduciárias menos como o dólar, o euro e o real perdem credibilidade. A população começa a correr atrás de segurança digital e os governos enfrentam o pesadelo da desintermediação. As pessoas não querem mais guardar dinheiro em bancos, querem guardar chaves privadas, não querem crédito, querem liberdade. E é aqui que a história muda de tom, porque liberdade nunca vem sem preço. Quando o Bitcoin alcança o valor simbólico de $1 milhão, o poder econômico muda de mãos, mas o poder político tenta resistir. Regulamentações emergenciais são anunciadas em tempo recorde. Países bloqueiam transações, tentam impor impostos impossíveis, criam moedas digitais estatais em desespero, mas é tarde demais. O mundo já entendeu que o jogo mudou. As redes DeFi explodem em uso. Empresas começam a pagar salários em Bitcoin. Grandes companhias abandonam o dólar como reserva de valor. E o colapso dos bancos tradicionais
vira questão de tempo. Em meio a tudo isso, o cidadão comum tenta entender o que aconteceu. O preço do pão sobe, o aluguel dispara, as bolsas despencam. Porque sim, o Bitcoin a 1 milhão não significa que todos ficaram ricos. Significa que o valor real das moedas caiu. O que antes era $1, agora vale quase nada diante da nova métrica global de riqueza. O que estamos vendo é o nascimento de um novo padrão monetário. Pela primeira vez, o dinheiro não é controlado por governos, não é manipulado por bancos centrais, não depende de impressão. Ele simplesmente é limitado, escasso, transparente. Mas essa nova era também traz novos problemas, porque quando o dinheiro se torna incorruptível, o ser humano precisa lidar com algo ainda mais complexo: o poder de decidir o próprio destino. Enquanto uns celebram o colapso do sistema antigo, outros sofrem. Quem vive de salário em moeda local sente o impacto devastador da desvalorização. O Bitcoin a 1 milhão não é apenas um triunfo dos investidores. É uma sentença de morte para quem ficou preso no modelo antigo. Governos começam a entrar em colapso financeiro, dívidas impagáveis, impostos ineficazes. E no meio desse caos, surge uma nova elite, os Bitcoiners. Gente que compreende o ser, a lógica e o futuro. Pessoas que agora podem se mover livremente, sem fronteiras, sem depender de bancos, sem pedir permissão. O que antes era utopia, agora é realidade. Mas em meio a essa revolução, uma pergunta começa a ecoar. Será que estamos prontos para um mundo onde o dinheiro não pode ser controlado? Imagine a volatilidade extrema. Imagine os hackers, as fraudes, a guerra digital por poder. Imagine o que acontece quando o governo não consegue mais congelar contas, mas também não consegue proteger seus cidadãos de perder tudo por um erro de senha. Bitcoin a 1 milhão não é o fim da história. É o início de uma nova civilização financeira menos. E ela vem com seus próprios riscos. As ruas estão cheias de contrastes. Mansões sendo compradas com carteiras digitais. Pequenos comércios aceitando satoshis. Enquanto isso, bancos tradicionais fecham agências e governos tentam desesperadamente manter a população calma. Alguns países abraçam um novo padrão. O Salvador, que um dia foi pioneiro, agora se torna um império financeiro digital. Outros, como os Estados Unidos da América e a União Europeia, resistem, tentando impor controle sobre algo incontrolável. Mas, quanto mais tentam regular, mais o sistema escapa por entre os dedos. A economia global começa a se reorganizar em torno de blocos digitais. Cidades inteligentes emergem, baseadas em blockchain, identidades digitais, contratos automáticos, salários instantâneos. É o futuro que parecia distante, agora diante dos nossos olhos. E no centro disso tudo, uma nova filosofia surge, a da soberania individual. Não é mais sobre ter dinheiro, é sobre ter controle, sobre entender que, finalmente, o valor não está no papel, mas na confiança coletiva que escolhemos depositar em uma tecnologia. Mas o preço psicológico disso é alto, porque para muitos, a noção de segurança desaparece. O mundo sem bancos é também um mundo sem garantias. Perdeu sua chave privada? Perdeu tudo. Não existe segunda via. Não existe suporte técnico. O sistema é perfeito, mas o humano não é. E essa diferença se torna o ponto frágil da nova era. O Bitcoin a 1 milhão mostra que o sistema tradicional caiu menos, mas também revela que o novo mundo será brutal com quem não entender suas regras. Enquanto a mídia celebra a maior revolução financeira da história, milhões de pessoas descobrem o outro lado da liberdade. A responsabilidade total, o caos, é inevitável. Cidades enfrentam inflação descontrolada. Empresas que não migraram para o novo sistema quebram em massa. Bancos centenários desaparecem em semanas. E em meio a tudo isso, a pergunta mais importante ressurge: quem realmente ganhou? Os primeiros adotantes? Sim,
mas também as ideias, porque o Bitcoin, mais do que um ativo, é uma revolução mental. Ele forçou o mundo a repensar o que é dinheiro, o que é poder e o que realmente significa ser livre. E, enquanto os olhos do mundo estão fixos no gráfico que ultrapassa $1 milhão, um novo medo se instala no coração dos poderosos. Se o Bitcoin vale tanto, quanto vale o sistema deles? O verdadeiro choque não é o preço, é o colapso da confiança. Pela primeira vez, as pessoas acreditam mais em um código aberto do que em qualquer banco central, mais em um sistema sem líderes do que em qualquer governo. E esse é o ponto de não retorno. O mundo não volta atrás depois disso, enquanto uns comemoram e outros entram em desespero. Uma nova geração começa a nascer, filhos do Bitcoin, cidadãos da era digital. Para quem papel moeda é apenas uma lembrança do passado. E nesse exato momento, você, que está assistindo, precisa se perguntar: em que lado da história você está? Você vai ser parte da mudança ou vai assistir enquanto o velho mundo desmorona? Porque quando o Bitcoin chegou a 1 milhão, a maior transferência de riqueza da história começou. Silenciosa, inevitável e sem piedade. E o que você fizer agora vai determinar se você será um espectador ou um dos que entenderam o código a tempo. Curta este vídeo, se inscreva no canal e comente abaixo. Você acha que o Bitcoin chegará a 1 milhão ou que o mundo colapsará antes disso? A resposta pode definir o futuro que você vai viver.